Olha, pensa na cena. Manhattan, meio-dia. Bem em frente a um motel famoso, o New York Hilton Midtown. Uhum. Brian Thompson, que era o CEO da United Healthcare, sabe? Uma gigante dos seguros de saúde. Ele cai morto. Nossa. A tiros, assim, a queima-roupa. Um crime que, nossa, chocou os Estados Unidos pra caramba. Imagino. E colocou os holofotes de novo naquela questão toda, né? Do sistema de saúde americano, que é caríssimo, cheio de problemas. Exato, um sistema que mexe com a vida de milhões. Só essa empresa, United Healthcare, tem quase 50 milhões de clientes. É muita gente. Muita gente mesmo. E o Thompson, bom, ele estava no comando disso tudo, administrando lucros bilionários. Já era um cenário tenso. E aí, para deixar tudo ainda mais estranho, veio a identidade do suspeito que prenderam uns dias depois. Ah, sim. Aí a história tomou um rumo completamente inesperado, né? Totalmente. Luigi Mangione, um rapaz de 26 anos. Inteligente, sabe? Boa aparência, formado em ciência da computação. E não era só isso, né? Tinha mestrado em inteligência artificial de uma universidade de peso. Exato. E a família? Com grana. Ou seja, aparentemente o cara tinha tudo. Um futuro brilhante pela frente. Pois é. E aí que fica a grande pergunta, né? É o centro do que a gente precisa tentar entender aqui. O que levaria alguém com esse perfil todo a arriscar? Bom, arriscar tudo para fazer uma coisa dessas. Exatamente, um plano super meticuloso, arriscado. Não parece um crime passional, né? Ou por dinheiro, pelo menos não obviamente. Tem algo mais aí. Com certeza. Vamos então para os detalhes do crime em si. As câmeras de segurança pegaram um homem de capuz, máscara. Escondendo o rosto, claro. Ele atira no Thompson, acerta a perna, depois as costas. Mas o detalhe que realmente grita "isso é uma mensagem" são as palavras nas cápsulas das balas. Ah, isso foi marcante. Gravadas a laser, né? As palavras delay, deny e defend. Que significam atrasar, negar e defender. Justamente. São termos muito conhecidos, infelizmente, de quem critica as táticas das seguradoras para limitar ou negar a cobertura médica. Tem até um livro famoso sobre isso. Ou seja, a intenção de protesto ali parece muito clara, né? Inequívoca. Não era um ataque aleatório. Tinha um alvo e uma mensagem. E a fuga também mostra planejamento. Ele saiu de bicicleta, atravessou o Central Park e pegou um ônibus para Pensilvânia. Tentou sumir, mas não deu certo por muito tempo. Não. A captura só aconteceu porque uma funcionária do McDonald's, lá na Pensilvânia, reconheceu ele pela foto e ligou para a polícia. Olha só, uma coisa meio cinematográfica até. Totalmente. E quando pegaram ele, encontraram um documento falso e uma arma bem peculiar. A tal da arma fantasma, né? Montada com peças de impressora 3D. Isso. Sem número de série, difícil de rastrear. No começo, as acusações foram só por causa da arma e do documento. Sim, a acusação de homicídio veio depois. Mas junto com a arma, acharam outra coisa importantíssima, talvez. O manifesto. 3 páginas escritas por ele. E o que dizia esse manifesto? Críticas muito duras ao sistema de saúde. Frases tipo, esses parasitas mereciam isso e precisava ser feito. Bem direto. Nossa! Isso conecta tudo, né? O crime, as balas, a possível motivação. Parece fechar o círculo da ideologia por trás do ato. Parece que sim. E surgiu a informação de que ele talvez tivesse uma lesão crônica na coluna. Ah, sim, ouvi falar disso. Que ele estava sofrendo com dores ou algo assim. Mas aí entra a contradição que não quer calar. Ele vinha de família rica. Exato. O acesso a tratamento médico de qualidade, teoricamente, não seria um problema financeiro para ele como é para tanta gente nos Estados Unidos. Então, por quê? Será que essa dor física, mesmo tratável, virou uma causa maior para ele? Ou tem mais coisa escondida? Principalmente porque tem um período aí, né, uns 6 meses na vida dele que são meio uma incógnita. Exatamente, justo o período em que ele teria começado a lidar com essa lesão. O que aconteceu nesses 6 meses? Ninguém parece saber direito. É um mistério dentro do mistério. E enquanto a investigação tenta juntar essas peças, a reação do público foi uma coisa de louco. Foi mesmo. O Mangione virou um fenômeno na internet. Muita gente começou a ver ele como um tipo de Robin Hood moderno. É impressionante. Alguém que ousou desafiar um sistema que muita gente odeia, né?
Começaram a fazer vaquinha para defesa dele, vender camiseta. Uma legião de fãs, seguidores. Isso mostra muito a frustração que existe por aí, né? Sem dúvida. Mas essa romantização toda preocupa as autoridades, claro. O medo de imitadores é real. E aconteceu, né? Teve o caso daquela mulher na Flórida que ameaçou a seguradora dela usando as mesmas palavras das balas. Atrasar, negar, defender, vocês são os próximos. O impacto foi imediato. Mostra como a coisa pegou. E a primeira vez que o Mangione apareceu em público no tribunal, também deu o que falar. Sim, ele gritou que estava sem contato. O advogado dele disse que era um protesto, que ele estava sem representação legal adequada naquele momento específico. E ainda surgiram alegações de que ele estaria sofrendo maus tratos na prisão. Isso alimenta ainda mais a imagem de mártir do sistema para quem o apoia. E rolaram até uns boatos de dentro da prisão. Parece que o rapper P. Diddy, que estava preso lá na mesma época, ficou meio incomodado com a atenção que o Mangione recebia. Sério? Por quê? Dizem que outros presos apoiavam o Mangione, muitos com suas próprias histórias de raiva contra as seguradoras, e o curioso é que a mesma equipe de advogados caríssima defende os dois. Que situação! Tudo isso só reforça o enigma que é Luigi Mangione. Amigos e família descrevem ele como inteligente, dedicado, a alma da festa. Como que essa pessoa vira o autor de um crime tão frio e calculado? É difícil conciliar as duas imagens. Essa dualidade e aqueles meses de silêncio antes do crime é isso que torna o caso tão perturbador e, ao mesmo tempo, tão fascinante de acompanhar. Então, recapitulando rapidamente, temos um assassinato que foi brutal, mas claramente planejado, com uma mensagem contra o sistema de saúde. Um suspeito que foge totalmente do esperado, privilegiado, inteligente, mas que aparentemente foi por um caminho extremo. E uma reação pública dividida, com muita gente vendo ele quase como um anti-herói. Na época que a gente levantou as informações, o Mangione ainda estava aguardando julgamento em Nova York. O processo legal segue, né? Sim, segue. Mas o caso todo joga na nossa cara umas perguntas bem difíceis, né? Sobre até onde a frustração com sistemas injustos pode levar alguém. E sobre esse fascínio estranho que figuras que rompem com tudo exercem sobre nós, mesmo quando os atos são indefensáveis. E fica essa pergunta no ar que talvez nunca tenha resposta completa.